Então, pessoal, aqui na Dreams está rolando uma mega promoção, que é muito massa. Vocês gastando R$ 180 em produtos, vocês ganham um par de ingressos do Quarteto Fantástico. Então, eu não ia perder essa chance, como eu falei, eu virei um fanboy do filme. E eu posso garantir que vocês vão gostar também bastante. Então, fala mochileiros, a gente está aqui hoje num programa que é mega especial, né? Com essa galera que é especialista em ilustração. E para falar, além dessa área, falar sobre um dos maiores pilares, vamos dizer assim, de desenhos, que é a própria Marvel, né? Que está com um lançamento novo, que é o Quarteto Fantástico, que pessoalmente eu gostei bastante. Dá para se dizer até que esse ano é talvez a era de ouro novamente da Marvel chegando. A gente teve Thunderbolts, a gente teve agora Quarteto, teve Capitão América, que eu pessoalmente gostei bastante, pelo menos. E eu queria saber a opinião de vocês. O que vocês estão achando dessa fase da Marvel agora, em 2025? Poxa, assim, é, tava complicado, né? E acho que com esses últimos lançamentos que teve Thunderbolts e Quarteto principalmente, eu diria que trouxe uma cara nova. Às vezes eu termino de ver o filme pensando, nossa, nem tá parecendo da Marvel, porque tá diferente, trouxe uma coisa fora do que eles estavam fazendo, o que foi bom pra sair da mesmice. Acho que deu pra respirar um pouquinho, pra trazer algo maior depois. Acho que isso foi importante, foi necessário. A propósito, deixa eu apresentar formalmente os dois convidados que a gente está aqui, né? Primeiramente é Vinícius Craveiro, né? Ilustrador, e João Henrique, Artworks. Isso. O Instagram deles vai estar aparecendo aqui na tela também. E agora tu vez de responder a minha pergunta. O que tu tá achando dessa fase nova da Marvel? Então, como eu vou concordar contigo sobre o Capitão América, eu gostei bastante. Eu acho que isso é um personagem massa. E sobre o quarteto, né? Eu gostei. Não gostei tanto como eu gostei do Capitão América, mas eu acho que foi um bom filme, sim. Me agradou em vários aspectos, mas em outros eu acho que faltou um pouco. Faltou um pouco em que sentido? Eu esperava um pouco mais de ação no filme também. Até porque a gente tá bem acostumado com isso, mas eu vou concordar com o que o Vini falou. É algo novo, é algo que tipo, eu acredito que eles estão experimentando muito também do que apresentar pra gente, mas eu acho que como eu sou um cara mais das antigas, gosto mais daquela pegada de ação e tal, eu acho que um pouco mais de ação no filme eu acho que seria bem mais interessante pra mim. Eu entendo isso perfeitamente, esse ponto que tu mencionou. Porque no time da gente do Mochila, a gente também tem uma pessoa que é muito das antigas, que é Rafa. Ele é muito, muito das antigas. É, Pelo amor de Deus, cara. É impressionante o grau de maldade que vocês têm. Mas isso não vai ficar assim não, cara. Chega, já tô cansado. mas é como tu falou muito bem. Literalmente, Duda tá ali falando, tá concordando. Mas esse filme novo do Quarteto, ele me despertou uma coisa, como o Vini falou, realmente, que eu não via há bastante tempo, que era uma Marvel experimentando coisas. Sim. Então, realmente, foi aquela experiência que eu fui pro cinema e realmente, pra mim, significou bastante. Porque, por exemplo, desde que a gente formou o time do Mochila, foi aquele filme que a gente foi mega hypado pra ver. Todo mundo saiu satisfeito. Algumas pessoas saíram muito mais fanboys do que outras. Vulgo, Marcelo e Duda, né? Que saíram de lá, tipo, nota 10 de 10. Mas que pra mim... Opinião sincera. Não, mas eu também gostei bastante. Especialmente porque eu acho que desde... Talvez vocês discordem. Mas desde Eternos, eu sinto falta de uma Marvel mais experimental. Uhum. Porque Eternos eles fizeram bem experimental. Na época, o público e a crítica não reagiu tão bem assim. Apesar de eu ter gostado também. Mas aí não reagiu tão bem e eles ficaram medrosos. Aí começaram a replicar uma fórmula ao longo de vários filmes e ficaram presos naquilo. Justamente foi do que eu senti falta, né? Como eu tô muito acostumado com esse lance, eu gosto muito do lance da porradaria e tal, até porque eu fiquei muito acostumado com a fórmula. Mas como eu disse, tipo, eu só senti falta, né? Eu acredito que outros pontos do filme também eu acho que deveriam ser mudados, já que vou falar do lance e concordar com o lance da experiência, eu acho que a troca de um personagem também seria interessante. Como mostraram a surfista, eu tinha conversado com o Vini antes, eu acredito que eles poderiam ter utilizado a nova, que era uma outra Arauto do Galactus, sabe? Aham. Aí eu acho que era uma coisa que, tipo, já que
seria algo experimental, isso também acho que seria bem legal. Eu acho também que tem o lance de... A Marvel, ela tem uma galeria de personagens pra usar, certo? Tem filmes que eles já estão planejando que não vão poder dar uma atenção tão grande assim pra um personagem ou outro, e deles preferiram guardar a ficha. Por exemplo, o surfista prateado clássico, não usar agora, pra não gastar a ficha e usar posteriormente. Sim. Então, nesse aspecto, eu defendo a escolha criativa. Entende? Mas ele foi um filme, como o João falou, ele talvez não tenha tido tanta ação assim, mas apesar disso teve muita ação, só não comparado com alguns outros filmes que a Marvel lançou, mas ele teve um foco grande numa coisa que eu gostei bastante em Thunderbolts, que eu acho que vocês vão concordar também, que é tratar de temas universais. Desde de ser tanto... beleza que tem aqueles heróis enfrentando aquela ameaça cósmica, mas é uma trama muito familiar, tipo, é um pai de primeira viagem, uma mãe de primeira viagem, são pessoas que estão numa certa zona de conforto até, porque eles chegaram num ponto que eles estão influenciando o mundo de uma maneira muito positiva e encontram uma ameaça totalmente desconhecida que foge Quebra tudo o que eles planejavam, né? Tipo, tudo que eles... é realmente como uma família lida com as coisas. Do nada um caos acontece. O filme retrata muito como uma família como uma família age, discordando ou concordando. E isso sempre sustentou esses personagens, a primeira família. E acho que o filme retratou isso muito bem, trazer eles como uma família mesmo, como eles tiveram que encarar toda aquela situação. E só aproveitando que o João falou sobre o costume da fórmula, quando eu fui ver, eu fiquei do início ao fim gostando e tudo mais. E no final eu senti falta de ter uns 3 bilhões de personagens se conectando com outras coisas e com mais coisas, sendo que o que eu acho que trouxe de bom esse filme, assim como acho que também Thunderbolts trouxe, foi deixar tudo ali quietinho, entre aquele grupo, naquela história. Acho que isso estava faltando realmente, sem precisar ter que juntar tudo posteriormente, que eles vão fazer, querendo ou não, mas Sim. deixar aquela história mais enxuta, acho que foi importante, até para você se conectar com essa história de família, sabe? Eu acho que esse ponto do enxuto é bem importante, porque o ritmo desse filme, ele é acelerado no bom sentido. Tipo, ele flui muito bem, as coisas vão acontecendo. Eu acho que tem acontecido um fenômeno dos filmes baseados em quadrinhos hoje, que a gente já falou anteriormente também no Mochila, que é o fato de que o público que consome filmes baseados em quadrinhos, hoje eles estão mais maduros. Então você não precisa fazer aquela longa introdução, como aqueles personagens ganharam poderes, como eles viraram heróis. Não, a gente não tem mais isso. A gente tem aquele breve resumo, especialmente porque é Quarteto, gente. Quarteto a gente já teve muito conhecimento de animações antigas, de quadrinhos, de adaptações para o cinema, que a gente teve 3 já. Então o público está bem familiarizado, não precisa mais perder tanto tempo com isso. Eu acho que uma coisa que eu esqueci de falar, que eu acho muito interessante também, que foi, finalmente, a gente teve aquela parada da exploração cósmica, Total. né? Aquilo ali, caramba, foi muito massa, pô, muito massa. As cenas, quando eles estão em outro universo lá, cara, aquilo ali ficou muito massa, muito bom. É sensacional. É uma vibe de ficção científica que traz aquele ar experimental que os filmes estavam precisando um pouquinho de inspiração cinematográfica. Visualmente o filme é um primor. Tem toda aquela composição, além de saberem trabalhar muito bem essa composição. Quando tem o Galactus, principalmente, a gente se sente pequenininho e ele parece um ser de outro mundo, e acho que isso em outros filmes tava sentindo falta disso, sabe? Porque tudo parecia tão mais do mesmo, não parecia aquela coisa além. E acho que esse filme trouxe essa energia um pouco além, que combinou bem e funcionou. Funcionou muito bem. Eu só queria ressaltar antes que essas camisetas aqui, essas belas camisetas que a gente tá usando, ó, é um oferecimento Dream Store, tá? Então vocês conseguem obter aqui no Shopping Recife. Maravilhosa. Eu adorei essa aqui, especialmente. Tem o nome Quarteto Fantástico, mas tem um quinto elemento aqui, ó, o Herbie. É o Quinteto Fantástico. É o Quinteto Fantástico. Também, né? Qual o sexto? Tá na Olha pra barriga da barriga Su. dela. O quê? Tá na barriga da Su. Ah, sim, o Franklin. O delay. Mas esse é um filme que
ele conseguiu resgatar uma boa energia, né? Não só esse filme, da Marvel no caso, mas ao longo do ano inteiro, tanto Marvel quanto DC tem aquecido realmente esse cenário de uma maneira bem positiva, eu diria. Então, realmente trouxe esse ar mais de esperança. E, como o Vinícius falou, a gente teve nesse filme esse foco mais em desenvolver os personagens bem. Tanto que a gente tem, dessa vez, cada personagem ali com seu papel de família bem estabelecido. A gente tem ali o Pedro Pascal como o Reed Richards, naquela figura do pai que não tem mais controle de nada. O filho dele acabou de nascer, ele não sabe mais o que esperar do filho dele. Exatamente. É desespero para todo pai, né? Mas tem a questão alegórica a mais no filme do filho dele ser potencialmente um super poderoso, né? Então, é aquela situação. Você é um pai, você tem um filho que você não sabe o futuro, você não tem um controle sobre o futuro que ele vai ter. E, ao mesmo tempo, a ciência que ele se apoiou a vida dele inteira para resolver qualquer problema não está ajudando mais. Porque, de repente, você pode ter todo o PhD que for, você descobre que tem uma ameaça divina, cósmica, alienígena vindo pro seu planeta, você vai fazer o quê com a sua ciência, tá ligado? Não vai conseguir fazer nada. Não faz nada. Então, que impressões a mais vocês tiveram sobre os personagens do quarteto nessa nova versão? Sem muito spoiler, Vinícius. Sem muito spoiler, tá. Eu gostei muito de como eles foram desenvolvidos, porque, assim, mesmo sendo personagens que a gente já conhece, ou dos quadrinhos, ou de animação, ou das outras adaptações, eu consegui me apegar muito bem a eles. Eu consegui me preocupar com eles o tempo inteiro, e bota preocupação nisso em alguns momentos. Mas, assim, eu consegui me preocupar com eles, eu consegui me importar com eles e me conectar com eles, com o que eles passavam. E acho que o desenvolvimento de cada um, como você falou, como membro familiar, ficou muito bem ali estabelecido. Como a Sue pode ser mais o coração e a fala, o Reed é o pensamento preocupado e tudo mais. E isso condiz com cada um deles, condiz com a persona deles. Acho que eles foram muito bem construídos. E se complementam também bastante. Sim, tudo casa entre eles. E os titios, por exemplo, funcionam muito bem como os titios. Você pensa que eles iriam agir exatamente daquela forma e eles são daquele jeitinho mesmo. E eu acho que o desenvolvimento deles e os intérpretes ficaram muito bons. Uhum. Que, diga-se de passagem, uma das preocupações, vamos dizer assim, que essa nova versão tinha, era que eles poderiam apelar um pouquinho pro politicamente correto. Por exemplo, o Johnny, ele não ser mais aquele personagem mulherengo, mais ácido com os comentários, mas ele ainda tava lá, ele só não era babaca. Sim. Dá pra ser tudo isso e não ser babaca. Concordo. E eu vou falar dele justamente nesse aspecto aí. A gente viu o Johnny na versão... Com Chris Evans. Com Chris Evans, que ele era muito mulherengo e tal. Nesse, ele não deixou de ser. Como Exato. Ele se interessou, teve aquele momentinho dele, mas ele não demonstrou ser um otário, né? Eu achei massa essa parte aí. E aproveitando sobre expectativa e tal, eu gostei muito do momento do Franklin. E por mais que eu esperasse, sabendo quem é aquele personagem, do jeito que eles trataram ele no filme, pra mim, foi aquele lance de não é agora que tu vai ver nada não. Uhum. Aquilo pra mim foi muito massa. Apesar que teve uma amostrazinha, né? Teve uma amostrazinha do que o Franklin consegue fazer. Já me deixou empolgado. Já teve falas ali que já indicam o futuro do universo Marvel. Então, ter um pouquinho de paciência e esperança. Já tô cheio de esperança, a propósito. Já tô repado. Não tem como eu deixar de ser fanboy a essa altura, entendeu? Aí eu volto a falar do Franklin, mas eu vou falar do Franklin dos quadrinhos, por exemplo. Eu lembro, tinha comentado com o Vini antes também, sobre a saga... Por sinal, né? Franklin, filho do Reed e da Sue Storm, tá? Primeiro filho. Franklin, tá no trailer, não é spoiler. Não é, por isso que eu tô falando. Agora eu vou falar do tão overpower que ele é nos quadrinhos, por exemplo. Eu lembro da saga Era Genasi, que ocorre todo dentro da bola de Franklin Richards. De tão poderoso que ele é, que ele criou um universo pra salvar todos os heróis da Marvel durante a saga Massacre. Aquilo pra mim foi muito massa. É um mega personagem. Por sinal, eu acho incrível como o cinema de quadrinhos hoje tá enxergando o Brasil como uma potência, né? Todo filme agora pode ver que eles estão encaixando um bebê reborn.
A gente teve agora em Quarteto, a gente teve em Superman, então eles estão enxergando o Brasil e colocando as referências da gente lá. Eu tô gostando disso bastante. Ai, meu Deus do céu. Então, indo agora pro trabalho de vocês, como vocês iniciaram no universo da ilustração, né? Em que aspecto a Marvel interferiu, por exemplo, na maneira que vocês iniciaram nesse universo de ilustração? Pronto, eu posso começar a falar que, tipo, eu desenho desde molequinho, há muito tempo atrás, mas, tipo, desde pequenininho também eu tive acesso aos quadrinhos e eu li muito, me inspirei muito e vou falar da Marvel que o personagem que eu acho que eu mais desenhei na minha vida foi o Wolverine. Total. E eu gostava tanto daquele personagem que, tipo, dependendo da situação, e teve aquela animação clássica também, eu chegava a desenhar rosnando igual ele. Era dessa pegada, assim. E tipo, foi uma escola... Vez ou outra, botava 3 lápis assim nos dedos, né, pra fazer as garras. Muitas vezes. E a ponto de, tipo, foi de fato uma escola que quando eu era guri, a gente não tinha acesso aqui. Aqui no Recife a gente não tinha uma escola de desenho que fosse legal e tal. E, tipo, aprender com os artistas da época, um John Byrne, por exemplo, né, um John Madureira, que estava começando ali na década de 90. Bicho, é algo que, tipo, me fez o artista que eu sou hoje, justamente por conta dessa base. Eu procurei saber, eu procurei aprender, replicar e... Graças a isso, eu consegui hoje me tornar um artista, trabalho com isso já há alguns anos e tal. E eu sou muito feliz com isso. Muito massa. Você, Vini? Vou parafrasear ele, eu desde molequinho também desenho, sempre fez parte de mim. E acho legal que, diferente dele, porém complementar também, as minhas fontes foram mais a mídia, que já era época de filmes e tudo mais. Então, isso sempre foi me inspirando, principalmente desenhos animados. Eu gostava muito de assistir desenhos animados. E, X-Men Evolution, por exemplo. na verdade, eu assistia muito Jovens Titãs. Também era muito Me bom. inspirou muito. Porque foi na mesma época ali, por exemplo, Liga da Justiça, Sem Limites, Sim. Jovens Titãs, X-Men Evolution. Sim. E eu nunca mais parei. Eu tô tentando continuar a crescer nisso e melhorar. Tô sempre tentando melhorar. Mas esses personagens sempre me inspiraram, sempre fizeram parte da minha produção. E hoje em dia, não se inspirar e não consumir é difícil. Mas é bom porque me faz revisitar umas coisas mais antigas. Tipo, o Quarteto Fantástico, eles estão aí há tanto tempo. Eles são a base para tanta coisa. E por mais que eu não tivesse crescido vendo os quadrinhos deles e tudo mais, tendo esse filme me faz buscar mais do que tinha lá atrás. Que é uma base importante, uma base forte, necessária, eu diria. E que sempre me inspirou. E hoje em dia é o que eu mais uso, na verdade. É pegar essas bases mais fortes, mais antigas. E eu também tento continuar, crescer e gosto muito do que eu tô conseguindo. É muito massa. Eu acho que nem todo mundo deve saber hoje, porque a galera que... A Marvel popularizou numa época em que estava adaptando certos personagens porque ela não tinha mais o direito de fazer filmes sobre alguns que eles tinham. Então talvez muita gente não saiba, mas os 2 maiores grupos da Marvel não eram os Vingadores. Se tornou os Vingadores hoje por causa do cinema. Mas antes, entra novamente a importância de Quarteto. Uhum. Era Quarteto e X-Men. Eram os 2 grandes carros-chefes em termos de equipe que a Marvel tinha. Então, a gente vê, depois de tantos anos, uma adaptação dessa, fiel no sentido de trazer o sentimento de família da equipe para as telas depois de tanto tempo e com tanta homenagem visual Sim, para os demais. quadrinhos antigos, é uma coisa que é muito impactante, que dá prazer da gente ir pro cinema para ver. Tu falou de trazer personagens, eu vou falar que foi uma surpresa gigantesca pra mim, Olha o spoiler. mas foi sobre o submundo. Sim, recente, numa certa série sobre uma pessoa que usa uma armadura de ferro. Não, tô falando do filme, tô falando do Subterrâneo. Sim. Posso falar dele? Melhor não, né? Não, melhor não. Não vamos... Então pronto, ter visto aquele personagem pra mim, ó, foi muito legal. É aqueles acenozinhos que você olha, dá aquela A risadinha. gente também teve uma homenagem incrível da primeira capa do Quarteto, Sim. que eu achei
muito massa, cara, de ver aquilo ali. Bom demais. É muito massa. Eu achei que não ia ter isso aí. Eu achei que não ia ter uma cena pra primeira versão, pra primeira ali mesmo, mas... Inclusive, começar o filme não trazendo necessariamente a origem, né? Como a gente vê nos trailers e tudo mais. Eu achei que não ia ter esse gostinho, mas teve. E acho que foi necessário, foi divertido. Uhum. Eu acho interessante também esse toque. A gente falando sobre estética, né? Eu lembro de uma frase que foi dita no primeiro Vingadores. Foi uma cena em que o Capitão América ele tinha recebido o traje dele, aquele mega coloridaço Uhum. do Phil Coulson. Ele olha pro traje e diz: será que o pessoal tá. O que o pessoal se sente basicamente com, tipo, cores vivas e listras e estrelas, tá ligado? Pra hoje. Eu lembro que o Phil Coulson pegou e falou: talvez o pessoal precise disso hoje. E a gente vê que isso se comunica muito como a gente consome Marvel hoje. A gente viu, especialmente quando Nolan criou o Batman Cavaleiro das Trevas, aquela trilogia, Sim. a gente viu, até a Marvel tentava fazer isso também no início, era se aproximar mais num viés realista, menos fantasioso que os quadrinhos tinham. Mas aí o público começou a aclamar Cobrar, né? aquela coisa realmente mais quadrinesca. A gente precisa ver cor, Exato. precisa ver a estética, né? O lance estilizado da coisa. Que, inclusive, pra esse filme eu acho que ficou massa. Os trajes ficaram muito bons. Cara, muito bem. Visualmente inspirado nos anos 50, 60, trouxe até... deixou mais único eles, sabe? Pegou o clássico, mas não replicou, ficou só mais diferentão, Uhum. mas ainda abraçou, não é galhofa, mas tipo assim... Tem o Caricato, 4... né? É, caricato. Tá o 4 em todo canto, é colorido, faz sentido, mas não funcionaria com eles não ter isso. Uhum. Além daquela vibe. Pronto. Eu tento não sair um pouquinho do quarteto, mas sempre volto. É porque eu gostei muito desse filme. Também, outro aspecto, é o próprio Herbie, que é o robozinho que tá aqui na camiseta, né? Isso. Por sinal, ele pega uma característica que a gente via nos filmes de Star Wars antigos, que era usar realmente animatrônicos, Sim, fantoches, esse tipo de coisa pra criar o personagem, não só usar CGI. nessa pegada é misturado, né? Exatamente. Então, eles botam tanto efeitos especiais Práticos. quanto efeitos práticos também, pra dar essa vibe mais retrô que compõe toda a vibe do filme, né? Isso é muito bom. A produção de arte desse filme é maravilhosa. Impecável. Sim. Pode falar. Eu ia falar do lance de querer entender o Herbie, mas Não tem. só eles entendiam e... Caramba, bicho. É a magia do cinema. R2D2. A gente, a gente via isso em Star Wars, a gente aceitava o pessoal. Inclusive, tem uma cena que foi cortada, isso é uma cena real, tá? Uma cena cortada do Star Wars Episódio 3, que era literalmente o Anakin se comunicando com o R2. Ele tava imitando os bips, os dois conversavam dessa forma durante o trecho, e depois cada um ia pro seu canto. Eles se entenderam ali. Também, né? Aí o pessoal achou tão trash, eu acho, na época, que removeram a cena. Graças a Deus. Só não é mais trash que a cena do Han Solo, né? Essa é a pior cena de Star Wars, meu amigo. Mas não vamos falar de coisa ruim, não. João falou, né, que uma das primeiras artes que ele fez do universo Marvel foi Wolverine, né? Wolverine. Qual seria a tua, do universo Marvel? Poxa, acho que foi o Homem-Aranha. Homem-Aranha. Quando eu tava com os materiaizinhos legais pra desenhar, ainda era no papel, não era no computador, eu lembro de fazer um Homem-Aranha com o Hulk. Uhum. Faz muito tempo Como assim isso. Homem-Aranha com o Hulk? Lutando ou fundido? Não, era o Hulk segurando a cabeça do Homem-Aranha como se ele fosse uma pequena aranhazinha. Uhum. E ele tipo assim, o que é que tá acontecendo? De cabeça pra baixo. Faz muito tempo. É muito massa. Eu imagino que vocês, na profissão de vocês lidam muito com criatividade. Então já aconteceu de algum momento vocês tentarem combinar personagens pra sair uma criação, tipo, inteiramente nova. Eu sei que os quadrinhos também já fizeram isso antes. Uhum. Mas vocês já tentaram fazer uma experiência desse tipo? Que personagens vocês gostariam de combinar num desenho? Caramba. Eu já fiz algumas vezes. Eu fazia muito isso com Homem-Aranha, fui colecionador de Homem-Aranha. E Colecionador em que sentido? teve vários quadrinhos, né? Eu ainda tenho muita coisa. Eu colecionei durante muito tempo. E eu consumi muito o quadrinho clássico, principalmente na época da Editora Abril, né? E sobre as misturas, eu fazia muito com o Homem-Aranha, de criar equipes com os trajes do Homem-Aranha, inclusive até versão de Power Ranger como com traje do Aranha, né? Tipo, Aham. tendo o Homem-Aranha, o Venom, a Mulher-Aranha,
E, inclusive até o próprio Duende Verde, mas eu também já misturei o Homem-Aranha com o personagem do X-Men como Noturno, né? Eu já fiz muito disso. Gostava desse tipo de brincadeira também. Eu adoro também. Você, Vini. Eu vou ser bem sincero, eu nunca fiz isso. Mas se tivesse que fazer agora, Agora, qual personagem você combinaria da Marvel? boa pergunta. Inclusive, isso me lembra, né, várias vezes aconteceu nos quadrinhos, essas fusões aleatórias. E me lembra até o segundo filme do Quarteto Fantástico lá dos anos 2000. Ah, sim, o que Chris Evans pega o poder de todo mundo, né? É, Ah, mas eu acho... o do Galactus Fumaça. Ah, Mas não vamos falar de coisa ruim, não. Vamos voltar a falar. Acho que eu faria uma mistura de... Deixa eu pegar assim, específico. Eu vou aproveitar o hype, eu pegaria o Surfista Prateado Boa. e misturaria com Aquaman. Com quem? Aquaman, da DC. Foi longe. Seria interessante. Você falar que tem ali a prancha de surf, água, Aquaman, tem tudo a ver. Tá tudo conectado. Vai ficar divertido. Ficaria, realmente. E já teve, realmente, parcerias antes de personagens da DC e da Marvel. Ama isso. Sim, teve bastante. Pois é. Então, do trabalho de vocês ilustrando, qual é a marca registrada que vocês diriam do traço de vocês como artista? Eu acredito que no meu caso, tem duas coisas que eu gosto muito, que é justamente desenhar personagem feminina e também explorar o lance das poses mais dinâmicas, assim, eu gosto de fazer. Você, Vini? Bom, eu sempre puxo mais um lado mais cartunesco do traço. É o que eu mais gosto de fazer. E eu gosto muito de trabalhar com cor. Já me disseram pra fazer desenhos menos saturados, mas eu não vou fazer isso. Eu vou sempre fazer bem colorido. Não, a sua vibe não é Zack Snyder. Né? Não, Não é deixar tudo cinzento. não. Sem filtro preto e branco, não. Certo. Tenho mais uma dúvida que eu queria tirar com vocês. Mais uma vez, olhando o trabalho que vocês fizeram até hoje. Eu consegui notar, pelo menos um pouquinho de influência de obras orientais também. Quais seriam as obras orientais que influenciaram o trabalho de vocês? Não vai imaginar Naruto, não, né? Eu já ia citar Naruto, pô. Tu sabe que sempre que eu posso, eu boto Naruto na conversa. Faz isso não. Mas calma. Sobre Naruto, eu até gosto da primeira fase. Shippuden, cara. Não, mas Shippuden tem os pontos positivos e negativos. Teve mais ponto positivo que negativo, mas claro, teve seus deslizes ali também. Né? Sim. E falando sobre a influência, né? Eu vi o boom que foi a chegada dos animes aqui, inclusive muito antes de Cavaleiros. Eu vi Honey, que passava no SBT, eu vi Nick Neck, que também passava nos programas, né? Pela manhã. Mas com a chegada de Cavaleiros e o que eles trouxeram depois, se tornou uma das bases também, né? E eu trago isso comigo até hoje, até porque eu consumi muito. Na época que a galera nem utilizava a internet, e a gente aqui no Recife a gente compartilhava muito VHS. E era um lance de pegar fita e fazer cópia e conhecer muita coisa diferente. Mas com a chegada da internet, né? Claro, com o lance da gente ter mais possibilidades de acessar, aí é que eu entrei no mundo dos animes de vez, né? Pegando tudo que eu podia. Muito massa. Você, Vini? Então, sobre cultura oriental e mundo de anime, eu tô entrando agora de propósito. Tô assistindo mais animes. Mas quando eu era mais novo, eu cheguei... Primeiramente, Naruto. Né? Não vou falar de Naruto. Eu não assisti Mas já Naruto. viu, nunca viu? Não. Tá. A ignorância a gente perdoa ainda. Agora, ter já visto e não gostar... Calma, só escudo. Quando eu era mais novinho, eu assisti Cavaleiro Zodíaco. E eu fiquei meio aficionado. Eu assistia o tempo todo, os mesmos episódios. E acho que hoje em dia eu gosto de desenhar os olhos tão expressivos quanto os de Cavaleiro Zodíaco. Acho que isso sempre me pegou, que eu sempre achei eles visualmente muito bonitos. Os Eles sempre eram feitos muito brilho nos olhos, né? Sim. Sempre teve muitos efeitos. Sim. Eu acho que hoje em dia influencia muito eu querer trazer essa beleza para os personagens também. Agora, uma pergunta que é mega séria. Se vocês pudessem trabalhar profissionalmente na elaboração de ilustrações de algum quadrinho da Marvel,
de qual personagem ou equipe seria? Primeiro, João. Com certeza X-Men. X-Men. Com certeza X-Men porque foi o que eu mais consumi na época que eu colecionava. Apesar de tipo, ter vários títulos, o que eu mais tinha era X-Men. Era muito. Eu vi muita coisa acontecer, né? Eu cheguei a ver Massacre de Mutantes, né? Eu vi Massacre Marvel, Era do Apocalipse, tipo, tudo naquele momento ali me cativou muito, né? Eu aprendi muito com a vivência daqueles quadrinhos, sabe? E com certeza eu volto a falar, eu já tenho até falado, né? O lance do Wolverine. O Wolverine foi o personagem que mais desenhei na minha vida. Seria massa. Vini? X-Men também. X-Men também. Acho que com o tempo eu fui aprendendo o que eles representam. Total. E eu me identifico muito com eles. Não tinha como eu não me identificar com eles. E acho que pela variedade de personagens, de história, o peso deles, o peso cultural e o peso pra cultura pop, seria incrível trabalhar fazendo alguma coisa pra eles. Realmente é muito massa, porque X-Men ele tem esse aspecto de conversar com o público de todas as idades, em qualquer época. Nunca é uma obra que envelhece, porque está tratando ali um tema universal. Questão de perseguição, de preconceito. Então, é uma obra que, é como a gente falou, assim como o Quarteto tem essa bagagem histórica importante para a cultura pop de uma forma geral. Então, eu queria mostrar aqui para vocês mais uma vez, para todo mundo que está vendo, as obras de cada um de vocês. Essa, Suvinho. Aham. Vai estar aparecendo na tela também, né? Vocês podem falar o Instagram de vocês pro pessoal seguir. Pessoal, eu sou o João Henrique e vocês podem encontrar meus trabalhos lá no Instagram com @joão.h.artworks. Meu nome é Vinícius e meu Instagram é @viniciuscraveiro12. E tá lá todos os meus desenhos. Muito massa, gente. Então, sigam também o Instagram do Mochila. Acompanhem a gente no canal do YouTube. Vai estar aparecendo tudo aqui na tela, tudo direitinho. E não deixem de acompanhar, porque a intenção da gente é deixar esse cenário nerd daqui de Recife maior. Dar visibilidade para que mais empresas venham, façam ações como essa que a Dreams está fazendo aqui agora. Então, continuem acompanhando as notícias, ativem o sininho, sigam a gente, sigam os meninos, sigam a loja da Dreams, @lojadream. E venham adquirir também essa bela camiseta, que eu já virei fã, já tô olhando aqui em volta, já tô surtando, já tô querendo levar tudo. Então venham levar também, beleza? Então é isso, gente, até a próxima.